Professor Francisco, naquela altura que ligação é que tinha a Faculdade de Ciências? Ok. Eu era assistente, na altura, ligado à secção de Botânica, e aliás que sempre foi, né? E particularmente ao setor de Citologia vegetal. E trabalhava no grupo da professora Maria Salomé Teles Antunes. E em 78, no dia do incêndio, estava a trabalhar aqui e estava a terminar todo o processo de preparação de material para a microscopia eletrónica e tinha havido uns pequenos percalços em termos da preparação laboratorial e que se arrastou mais até ao princípio da madrugada. Não é? Como é que o professor percebeu que havia um incêndio? O que é que aconteceu? Aconteceu que estávamos a acabar de arrumar o laboratório quando bateram à porta violentamente ali na zona da secção de Botânica, não é? Na parte de Citologia, e eu pensei que houvesse qualquer coisa complicada, como é evidente. Pensámos que fosse uma invasão, ou coisa assim, porque estas coisas em 77, 78 não eram lineares. Não é? Mas, de facto, quando abri, as pessoas que estavam a trabalhar aqui à noite, não é? Disseram que aí está um incêndio e fomos, as pessoas que estavam, que eram 4 ou 5 pessoas, que estavam ali, todas ali, deslocámos ali junto aos pré-fabricados da matemática, não é? Que era isso. E verificámos e víamos ainda onde começou o incêndio. O incêndio começou do lado esquerdo, do pavilhão do lado esquerdo, ao fundo mesmo, junto à parede que dava para o museu, não é? E que outras memórias tem dessa noite? Bom, foi umas memórias bem vividas, não é? Como costumo dizer. A verdade é que o problema número 1 era, de facto, a questão ligada com a química, não é? Inicialmente, não é? Embora ali a botânica fosse, de facto, uma situação também complicada, porque havia uma série de produtos altamente eram muito voláteis e altamente com possibilidade de serem facilmente inflamáveis, não é? E então o que aconteceu foi que a primeira coisa que nós fizemos foi sair e tentar avisar os bombeiros. E então, eu e outra pessoa, que não me lembro quem era, mas era uma das pessoas que estava aqui na altura, fomos ao PBX, que não estava ninguém, porque o guarda, a pessoa que tratava do PBX, estava também no outro lado, com esta situação toda complicada que estava-se a viver. E, de facto, não foi possível ligar ao PBX, não é? A coisa foi complicada, não é? E saímos e fomos ao único café que estava aberto, que era a Alsaciana, não é? Porque a Cister estava fechada na altura, porque fechava à meia-noite, não é? E isto por volta, o incêndio, aquilo foi por volta entre as 10 para 1, 5 para 1, não é? E a seguir nós fomos à Alsaciana, fizemos a chamada telefónica e a verdade é que, passado algum tempo, não foi muito tempo, foi relativamente curto todo o processo, os bombeiros entraram com algumas dificuldades, como sabemos, não é? Nomeadamente com a questão ligada com as portas, com o portão, e também com o problema ligado com a pressão da água, que de facto não era adequada, não é? Professor, no seu trabalho houve alguma coisa que tenha ficado prejudicada? Ok. Uma das coisas que eu pessoalmente estava com receio, como é evidente, não é? Qualquer um de nós tivesse, era se o incêndio destruísse todo o material que nós tínhamos trabalhado, estávamos a trabalhar, não é? E particularmente eu estava a fazer doutoramento, não é? E havia imenso material que estava ali no setor, não é? E não era apenas o meu material, não é? Quer dizer, era o material de colegas que também estavam, pelo menos 4 colegas que estavam lá. E isso o que fez com que uma das preocupações da minha parte e pelo menos das pessoas que estavam à volta era de salvaguardar ou salvar esse material, particularmente material de negativos, de microscopia, não é?
cápsulas de preparação para microscópio eletrónico, quer dizer, todo o material que nós habitualmente trabalhávamos, não é? E fizemos o possível para retirar esse material, salvaguardá-lo, e incluindo também microscópios e ultramicrótomos, diga-se de passagem, que são bem pesados. Não? E conseguiram, professor? Conseguimos transferir a maioria desse material para a estufa, não é? E a passagem foi através do gabinete da professora Salomé, através da janela, que dava diretamente para a parte do jardim, não é? E foi por aí que se passou todo o material de equipamento, não é? De facto, e foram bastante equipamento, não é? E devo dizer que a situação é importante referir que deixou de haver luz, houve corte imediato de luz, não é? Isto estava tudo às escuras, não é? E com um fumo impressionante, não é? Com um calor muito elevado e que eu tinha a noção perfeita que de facto havia potencialidade ali de poder desencadear-se uma situação mais complicada, não é? Mas tudo, pronto, correu, evidentemente nessa altura, eu tinha 26 anos, não é? E de facto as coisas, não estou a dizer que não tivesse receio, quer dizer, é evidente que tinha, não é? Mas, como costumo dizer, o que tem que ser feito tem muita força, não é? E a verdade é que fizemos aquilo que tinha que ser feito. Pronto, é mesmo isso que tem que ser dito. De facto, há uma coisa que eu acho que vale a pena dizer. Normalmente falou-se muito e ainda bem que se falou, do trabalho que foi feito depois no dia seguinte, mas falou-se pouco das pessoas que estiveram mesmo in loco durante o incêndio, não é? E houve várias pessoas, nomeadamente pessoas que viviam aqui, que deram uma ajuda fundamental para que este processo, ficasse pelo menos mais equilibrado. Houve 2 setores que não arderam, não é? Foi a química e foi a biologia celular, a citologia, não é? Na altura eu falei com um dos responsáveis dos bombeiros e disse, olha, que não é só a química, mas já também a parte aqui daqui da botânica, que de facto tem um microscópio eletrónico, tem a parte toda ligada com produtos altamente inflamáveis, etc. E é importante que tenham alguma atenção em relação a isso. E eles deslocaram uma pequena brigada para ali e que permitiu que de facto tudo aquilo ficasse sob controle. Mas foi complicado, não é? Devo dizer, foi complicado, não foi fácil. Não é? Mas enfim, passou. Professor, e como é que a faculdade e a investigação que já era feita aqui, como é que se ergueram, como é que se continuou? Eu devo dizer que uma das coisas que fiquei de alguma maneira traumatizado foi que, de alguma maneira, a partir dessa altura, dupliquei as coisas sempre, não é? Verdade? Parte estava aqui e parte estava em casa, não é? E isso percebe-se, não é? Porque é realmente uma questão de segurança, não é? Mas no princípio não foi fácil, não é? Porque entretanto as coisas... até porque, apesar do material ter sido salvaguardado, mas apanharam água, não é? Apanhou água muito do material e daí que houve todo um processo de recuperação e aliás tudo aquilo foi complicado, não é? Mas de alguma maneira ultrapassou-se e sobretudo eu gostaria de referir isto, que houve uma grande solidariedade institucional, não é? Que é uma coisa que eu acho que é de salientar, não apenas institucional como também pessoal, digamos, e as pessoas ajudaram-se mutuamente, não é? Eu acho que isso é muito importante, houve um espírito de escola que eu acho que gostaria, enfim, neste momento que estamos a fazer um pouco a memória de todo este acontecimento, referir. De facto, houve um verdadeiro espírito de escola, não é? Que realmente se desenvolveu, que já existia naturalmente, mas que transpareceu nesta situação de grande dificuldade, não é?